A Anvisa informou que acompanha as investigações sobre a contaminação dos 6 pacientes que receberam órgãos transplantados no Rio de Janeiro. Janaína Camelo. A manifestação oficial da Anvisa aconteceu já no fim do dia, após repercussão da notícia sobre os transplantes de órgãos infectados com o vírus HIV no Rio de Janeiro. Em nota, a agência afirmou que atua juntamente com as vigilâncias sanitárias estadual e municipal do Rio de Janeiro e o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde na coordenação de ações para investigar o caso. A Anvisa informou ainda que a prioridade foi monitorar os pacientes dos órgãos transplantados e determinar a realização de novos exames pré-transplante no Hemorrio. E que, como medida preventiva, o Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme foi interditado até a conclusão das investigações. A nota diz também que todos os requisitos técnicos correlacionados devem ser rigorosamente cumpridos em cada fase do transplante, visando a saúde dos pacientes e ao bem-estar coletivo, que o caso em questão é uma ocorrência grave e que no exercício de suas atribuições continuará acompanhando e atuando tempestivamente no que for necessário. O Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme tem como sócios Matheus Salles Teixeira Vieira e Walter Vieira, ambos parentes do deputado federal Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, que foi secretário de Saúde do Rio entre janeiro e setembro do ano passado. O contrato entre o laboratório e o governo fluminense foi fechado durante a gestão do Dr. Luizinho. Em nota, o deputado federal disse que quando o secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro manteve a mesma equipe do Programa Estadual de Transplantes da gestão anterior, negou participação em escolhas de laboratórios e disse que a empresa foi contratada a partir de concorrência pública e depois que ele já havia deixado o cargo de secretário. No entanto, o portal da Transparência mostra que o laboratório Saleme recebeu recursos do governo do Rio de Janeiro desde janeiro de 2023. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se manifestou sobre o caso. Também, por meio de nota, chamou esse caso de inadmissível e sem precedentes a falha no serviço de transplante do Estado, que determinou total rigor e celeridade nas investigações e que, além das sindicâncias em andamento na Secretaria de Saúde e na Fundação de Saúde, a Polícia Civil do Estado já abriu inquérito para chegar aos responsáveis. O Ministério da Saúde divulgou que vai rever a portaria sobre transplantes depois desse caso da infecção por HIV no Rio de Janeiro em 6 pacientes. Além disso, o Hemocentro do Rio vai reavaliar a amostra de 288 doadores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a médica especialista em medicina legal e perícia médica, Caroline Deitz. Muito obrigado pela entrevista e bom domingo para a senhora. Um bom dia, bom domingo a todos. Espero ajudar a esclarecer um pouco mais desses pontos aqui de informações desse caso, que é algo único no país. Então é importante esclarecer, né, que o procedimento de transplante é um procedimento seguro e as vias agora da investigação vão ajudar a entender, né, qual foi a falha do procedimento que permitiu que existisse, né, o transplante de um paciente que era infectado com HIV. Então, por ser um episódio tão específico e único, numa história de muito sucesso, que tornou inclusive o Brasil referência nessa área, nós estamos falando de algo que precisa ser aprimorado, ou seja, de um processo que precisa ser revisto para ser melhorado, ou de uma porteira aberta deixada por alguém, por uma empresa que não era capacitada para executar um procedimento que é adequado. Qual a avaliação que a senhora faz? É claro que todo incidente que envolve a saúde, ele tem que ser investigado. E tudo o que sai fora, né, da rota de um procedimento comum precisa também trazer um aprendizado e uma mudança de comportamento para que não aconteça mais. Então, não é porque é a primeira vez que aconteceu e que é um evento isolado que não vai ser investigado com seriedade. Então, precisa se entender qual foi a falha que aconteceu, que pode ser desde algo até mais simples, de um erro de digitação no sistema, ou até mesmo algo um pouco mais grave em troca de amostras, ou algum kit de teste que podia estar com algum erro no funcionamento. Então, são muitas variáveis que precisam ser consideradas, né? E aqui a gente fala de um tópico muito importante,
que é a segurança do paciente, né, que deve ser o pilar principal em todos os processos e procedimentos que acontecem na área da saúde. Doutora, muito bom dia para a senhora também. Queria que você explicasse um pouco essa questão do rito mesmo antes do transplante, né? Existe a seleção desses doadores, ou seja, a realização de uma série de exames laboratoriais para garantir que esse doador esteja em condições para fazer esse transplante, né? Para que o receptor também consiga receber esse órgão de maneira saudável. Queria que a senhora explicasse como funciona esse rito. Existem muitos exames que passam, né, desde a avaliação da compatibilidade desse órgão até realmente uma grande triagem de doenças infecto-contagiosas. Então, é um procedimento bastante rigoroso, né, e, inclusive, para doenças como o HIV, existem triagens que têm testes com uma grande sensibilidade e especificidade para evitar que isso aconteça. E quando, né, nas notícias, eu tenho as mesmas informações que vocês das notícias, e estou aqui comentando sem conflito de interesse nenhum, quando nós observamos ali na notícia que houve um outro teste, né, com aquela amostra que havia sido preservada em um outro laboratório, aí isso acende o alerta, né, e a investigação, então, coloca a luz sobre o laboratório que fez o primeiro teste. E aí sim, né, demonstra que provavelmente, né, o procedimento ele aconteceu da forma como é o preconizado, mas em algum momento, né, no resultado desse exame específico, teve algum equívoco, que é onde agora precisa ser restaurado, né, olhar para trás e entender o que aconteceu nesse procedimento, verificar anotações, verificar se pode ter tido uma troca de amostras e até alguma outra pessoa ter sido também prejudicada, né? Então, é uma avaliação bastante importante, né? E todo o procedimento para um transplante ele é muito rigoroso. O cuidado que as autoridades, os médicos têm, né, com o procedimento em si, com a preparação do procedimento, com o pós-procedimento, que também é um período de muita sensibilidade, né, do cuidado com a rejeição e todas as repercussões que as pessoas têm. Então, é algo muito delicado aqui que a gente está falando, mas como conversamos, né, é um evento que, felizmente, é um evento isolado, né, e que tem que ser investigado com todas as forças para que se aprenda com esse erro. O Diogo da Luz tem uma pergunta para a senhora também, doutora. Doutora, bom dia, é um prazer falar consigo, embora numa situação um tanto trágica. Desde que nós tivemos notícia desse evento, vejo nossas autoridades dizerem muito que nosso sistema de transplantes é bom. Mas me parece que não é ele que está em questão. Não houve nenhuma falha no sistema de transplantes, e sim num procedimento simplório, ordinário, que é testagem de uma pessoa para ver se ela é apta. Essa testagem podia ser para doação de sangue, podia ser para doação de esperma ou óvulo, para fertilização in vitro e uma série de outras atividades. Então, me parece que faltam, aí sim, protocolos mais rígidos que impeçam a contratação de empresas tão pequenas que muito provavelmente não mostraram qualificação suficiente, como seria um Hemocentro e esses grandes laboratórios que nós temos no Brasil. Não é aí que está o problema? Aqui nós estamos falando exatamente de um erro de diagnóstico, né? Então, algo que vem de um exame laboratorial que exatamente seria muito importante, né, nessa fase do processo. Então, a gente já consegue isolar exatamente em qual ponto aconteceu, provavelmente, ou até uma troca de amostras anterior, né? Então, assim, é muito ainda precoce, né, colocar a culpa exatamente em alguém, porque as amostras, né, elas são etiquetadas no momento em que a pessoa tira o sangue, depois elas são enviadas para o laboratório, no momento que chega no laboratório, né, então vai ter a análise. Então, são várias fases, e nessas fases nós temos humanos, né, e humanos erram. E pode ter acontecido até mesmo em algum momento antes, né, da entrada do laboratório, de já ter chegado uma amostra com algum erro.
O que nos chama atenção é que essa amostra ela havia sido preservada, né, e ela foi testada novamente. Então, nesse teste foi verificada a presença do vírus. Então, o laboratório, né, fez um resultado, né, que era negativo, mas na realidade ele tinha a presença do vírus. E aí, aqui é importante a gente verificar também que às vezes um erro de digitação no próprio sistema, né, de um resultado do exame também pode acontecer, uma falha humana. E outras falhas, exatamente de equipamento ou da troca da amostra, até mesmo no momento que vai fazer a análise. Então, na área da saúde, né, todo o procedimento, se nós pararmos para pensar, eles todos são muito complexos, porque são várias pequenas ações e que podem ter repercussões graves, né? Então, por isso exige profissionais treinados, né, então capacitados e que saibam exatamente o que estão fazendo, os laboratórios terem o uso dos materiais corretos, né, terem a fiscalização. Então, é realmente muito sério isso, né? É uma doença que, claro, vai ter repercussões diferentes em cada uma das pessoas, né? Aí a perícia vai poder auxiliar, né, na avaliação desses casos também, mas que é um evento com certeza muito grave e que tem que ser considerado como um aprendizado. Agora a pergunta de Luana Tavares. Caroline, bom dia. Obrigada por esclarecer aqui as informações para a gente. Eu queria entender, dado que esse é um problema que não tem um precedente, né, no sistema de saúde público, qual é a sua visão em relação à postura das autoridades, né? A forma como foi encarada assim que o problema aconteceu, os procedimentos que estão sendo tomados, óbvio que, como você disse, ainda é muito precoce colocar culpas, atribuir ali aonde exatamente foi a falha principal, a falha inicial, mas na sua avaliação, tendo em vista todo o processo após o incidente, após a ocorrência desse fato trágico, como tem sido a postura das autoridades? Positiva, lenta, enfim, como que isso pode ser encarado do ponto de vista de resolução desse problema após? Em primeiro lugar, a preocupação com as pessoas que receberam esses órgãos transplantados. Então, é exatamente isso, né? Então, verificar se elas precisam de algum suporte, provavelmente iniciar o tratamento, porque isso traz um impacto na vida daquela pessoa, de uma doença que ela vai ter que conviver para o resto da vida. Então, é ótima essa conduta de, em primeiro lugar, olhar para eles e já em seguida começar a ir atrás da raiz do problema para que não aconteça novamente, porque se isso acontecer uma vez, pode acontecer outras. E aqui a gente está falando desses exames no contexto de transplantes, mas erros de diagnósticos em exames laboratoriais, incluindo também, né, doenças infecto-contagiosas, não são tão incomuns, né? O que não era comum é essa ligação num procedimento de transplante, né? De acontecer nesse contexto, tá? Então, isso que é importante ficar claro, porque é exatamente isso. A gente tem humanos no meio, mas agora o importante é também dar o suporte para essas pessoas, né, e começar ao mesmo tempo, né, várias pessoas fazer uma ação coordenada para chegar na raiz desse problema. Conversamos com a médica especialista em medicina legal e perícia médica, Caroline Deitz. Muito obrigado pela entrevista e bom domingo para a senhora. Obrigada, um bom domingo a todos.